E nesta noite novamente nós estamos aqui na presença de Deus, e Deus comunicou ao meu coração uma palavra para entregar à igreja de Cristo. No domingo passado a pergunta que eu fiz: aonde está Deus? E hoje, durante a semana, Deus fez um questionamento comigo, e Ele falou assim: onde está o homem que Deus procura? Diga assim: onde está o homem que Deus procura? Quando nós citamos o homem, nós estamos falando do ser humano, e o ser humano é de ambos os gêneros, o homem ou a mulher. Então, quando eu falo aonde está, eu posso colocar o ser humano que Deus quer encontrar. Deus está querendo encontrar alguém. Onde está Ele? E nesta noite nós estaremos falando sobre este assunto. Mas não, fique em pé só mais um minuto, assim nós vamos fazer uma oração, antes de eu entregar a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero lembrá-los que domingo nós teremos a Santa Ceia, grande Santa Ceia, logo às 9 da manhã. Então, irmãos, eu convido vocês, 8 horas da manhã temos a escola bíblica dominical, com os irmãos adultos, os jovens e adolescentes. 9 horas a nossa grande Santa Ceia. Logo após nós teremos também às 18 horas e 30 minutos, que é o horário que estamos aqui. O outro período estamos ainda em caráter de exceção, então estamos dividindo a igreja em 2 ou 3 cultos, conforme as inscrições que vocês fizerem. E eu digo a vocês, eu quero mostrar para vocês uma surpresa bonita, que vai agradar vocês, ou não, eu acredito que vai agradar, mas tem que ser domingo. Vocês deverão estar aqui para ver a bênção que Deus tem para a nossa vida. Quem crê, diga glória a Deus. Amém, amados? Tem mais algum anúncio? Porque eu vou pregar e vou orar para mandar o povo embora. Irmão Jales, tem mais algum anúncio? Durante a semana nós estamos na campanha, terça-feira, conhecendo o Espírito Santo, e eu falei sobre os dons. E alguém falou: pastor, está tão bom, então vou falar sobre o fruto do Espírito Santo. Nesta terça-feira o tema é Conhecendo o Espírito Santo, a série já será o 8º episódio, e o tema é: eu tenho direito a ter o fruto do Espírito? Quem não tem? Amém? Então venha, vai ser uma bênção, não falta em ninguém. Segunda coisa que eu digo, antes de orar para nós falarmos de Deus, falar da palavra de Deus. Amanhã eu quero uma reunião com todos os diáconos e diaconisas da nossa igreja, uma reunião de acerto. Nós precisamos redirecionar algo, e eu quero todos os diáconos e diaconisas que já estão trabalhando aí, e os irmãos que auxiliares, o corpo de obreiros que trabalham no apoio, para amanhã estar aqui para uma reunião de redirecionamento. Amém, amados? Todos entenderam? Diga amém. E assim seguem-se os demais trabalhos. Vamos fazer uma oração. Senhor, chegou a hora, meu Pai, eu estarei falando aquela palavra que o Senhor me colocou no coração. Pai, que a tua unção, a tua graça, o teu poder esteja sobre a minha mente, Senhor Deus, e que eu possa, meu Deus, trazer aquilo que o Senhor comunicou, conforme a tua ordem e orientação. Me dê a tua graça, Senhor, o teu Espírito Santo, tenha misericórdia, abençoe o teu povo, a tua igreja, Senhor, e fale conosco, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Assentem-se, queridos. A leitura oficial que eu pedi para ler está em Isaías capítulo de número 6. Eu gostaria de relembrar, pode ser que você não leu, abra aí no capítulo de número 6, do livro do profeta Isaías. Você vai acompanhar na Bíblia do culto, ou na Bíblia que você tem. Eu peço perdão porque eu cometi uma pequena falha, e o texto que eu estou aqui não está exatamente igual o que você vai ler. Eu coloquei o meu texto aqui na Nova Versão Internacional, mas você vai compreender e vai esclarecer algo a mais quando você ouvir o texto. Então vamos ler. A Bíblia diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, aliás, o meu está escrito assim, olha: no ano em que o rei Uzias morreu,
eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, amados? Quem entendeu essa palavra? Hoje é culto de missões. Culto de missões fala-se de enviar. Há uma pergunta latente que soa: quem? Quem há de ir por nós? É o que eu li. A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Essa pergunta está no céu e ela ecoa no mundo espiritual. Enquanto a igreja não for arrebatada, enquanto nós não formos para a glória, Deus está esperando que cada um de nós venhamos a nos disponibilizar para fazer e cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu quero voltar um pouquinho no ministério terreno de Jesus. Eu estava falando do homem. Quem é o homem? Aonde está o homem? O homem que eu digo é o homem absoluto, o homem verdadeiro. E eu pensando, eu fiz uma reflexão do ministério terreno de Jesus Cristo. Jesus Cristo, após ter nascido, crescido, cuidado dos seus familiares, adquirido a idade, a maioridade, segundo a lei judaica, ele iniciou o seu ministério, cumpriu todos os requisitos. Mas venhamos, quando Jesus chegou na terra para implantar o cristianismo, ele estava procurando alguém que pudesse, depois que ele morresse na cruz, depois de 3 anos de ministério, dar prosseguimento, continuidade à obra implantada por ele. Então ele já veio com esse objetivo: eu me manifesto, eu me revelo ao homem, ao ser humano, como eu disse, e depois eu vou escolher um grupo que há de fazer a minha vontade, cumprindo o ministério que eu proponho a eles, o ministério da pregação do evangelho, da anunciação do reino de Deus. Amém? Então, quando Jesus chegou, segundo a nossa ótica humana, segundo a nossa forma de visão humana, Jesus já tinha preparados para a aparência. Se Jesus olhasse para a aparência, ele parece que já tinha encontrado esses seres humanos. Ele encontra um grupo de fariseus que viviam dentro das igrejas, lendo a Torá. O que é Torá, pastor? É lendo a Bíblia no Antigo Testamento, as leis, de manhã, à tarde e à noite. Esse grupo, eles jejuavam, eles davam esmola aos pobres, eles davam o dízimo do endro, da hortelã, do cominho, eles eram fiéis nos dízimos. Não existia pessoa melhor para Jesus escolher para dar continuidade à obra da evangelização,
Parece, eles tinham um aparecer, talvez Jesus quando ele chegou e falou assim: uau, pastor, nem vou ter muito trabalho, já encontrei os seres humanos que estão preparados, nem vou ter trabalho. Mas eu acabei abrindo a Bíblia, no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, e olha o que eu vejo Deus falando para Samuel, quando ele entra na casa de Jessé, para escolher o rei, o futuro rei de Israel, no caso Davi. Deus fala com Samuel o seguinte: o Senhor contudo disse a Samuel, capítulo 16, versículo 7, que o Deus tenha misericórdia e me dê condições para expressar quem é o homem, aonde está o homem que Deus quer. Vamos lá, capítulo 16, versículo 7 do primeiro livro de Samuel. O Senhor contudo disse a Samuel: não considere sua aparência, nem a sua estatura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o Senhor vê a aparência, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aquele corpo de homens que viviam dentro da igreja, dentro da sinagoga, que viviam orando, que viviam fazendo jejuns pelas esquinas, que davam esmolas, que usavam nas filatélios das suas vestes, eles traziam fitas de versículos bíblicos, eles tinham assim, versículos bíblicos assim, aquelas filatélios de versículos bíblicos na roupa, eles decoravam tudo de Bíblia, eles sabiam tudo da palavra de Deus, mas eles não eram os homens, não eram os seres humanos que estavam dentro da vontade que Deus tinha para o projeto dele na terra. Qual o problema que eles tinham, Deus? Pastor Daniel, pastor, qual o problema? Eles estavam na igreja, eles eram sacerdotes, estudiosos. Me explica esse negócio. Há um risco de nós tornarmos-nos igual a eles. Eles eram fariseus, e fariseus, eles não refletiam a verdadeira imagem de quem eles eram. Eu gostaria que você, para compreender o texto e a mensagem, diga assim: refletir. Mais forte: refletir. O verdadeiro ser humano que somos. Eles não refletiam. Uma vez em um estudo, um pastor que estava dando um estudo aqui, ele falou que o ser humano, o perfil do ser humano é o seguinte: ele divide-se em três pessoas. Primeiro, quando ele se apresenta diante do povo, em todas as suas formas de vida, ele se divide em três. O primeiro perfil é quem ele verdadeiramente é. Diga assim: quem eu sou. É o primeiro perfil. O segundo, aquele que ele almeja ser, aquela pessoa que ele representa diante das pessoas. Pastor, existe isso? Vamos lá. Diga assim: segundo perfil, aquele que ele almeja ser. Como assim, pastor? As pessoas, elas se apresentam não como o eu verdadeiro diante dos outros. Eu conheci pessoas violentas dentro de casa, mas que tratam as pessoas fora com sublimidade, com cuidado, com educação, mas quando chega diante da esposa, chega chutando, maltratando, gritando diante dos filhos, mas diante das pessoas parece um anjo. É uma preciosidade. Quando vai passando uma senhora, ele pode passar. Quando ele entra em um metrô ou um ônibus, alguma coisa, ele sempre fica em pé para que os outros se assentem. Ele representa
Isso é uma espécie de personagem. Então eu falei que o primeiro é o verdadeiro, o segundo é o personagem, que as pessoas às vezes, não se iluda não se iluda, porque nem sempre as pessoas mais educadas, nem sempre elas são verdadeiramente isso, essa bondade, essa preciosidade, nem sempre, porque existe um ser humano dentro dele. Diga assim: ser humano. E Deus conhece o íntimo do ser humano. Deus conhece esse ser humano. Mas eu não entrei na terceira, eu tenho que falar a terceira. A terceira é aquilo que os outros veem em você. Ou seja, o primeiro é o você correto, quem você é. O segundo é aquele que você às vezes busca ser diante das pessoas. E o terceiro é o que as pessoas acham de quem você realmente é. Na verdade, de tudo eu passei para falar isso, mas vamos pegar isso e deixar de lado, porque sabe de uma coisa, eu não quero nem saber, eu só quero saber de uma coisa, que existe uma pessoa ideal, absoluta, dentro de cada um de nós, que o único ser que conhece é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, e é Deus. Deus te conhece, Deus me conhece, Deus nos conhece. A pergunta é: quem é o ser humano que Deus quer, que Deus acha, que Deus pode usar? Eu usei o texto de Isaías, mas eu citei aqui os que tinham aparência de ideal, que eram os fariseus. Aí eu pergunto: mas por que eles não eram ideais? Primeiro, porque eles mentiam com a aparência. Eles não eram a expressão verdadeira de quem realmente tinha dentro deles. Primeira coisa, mentirosos. Quando eu abro o Evangelho de João, pode abrir, capítulo 8 do Evangelho de João. Você que está conosco aí, se você não desviar, hoje é dia de sal um pouquinho mais grosso. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 54 e versículo 55. Vamos ler lá. Por que eles eram, Jesus não queria eles que tinham perfil, só perfil. Olha Jesus falando com eles, versículo 54 e 55. Eles estavam querendo que Jesus explicasse por que ele estava fazendo as obras que ele fazia. E Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus, e vós não o conheceis, mas eu conheço-o, e se disser que não o conheço, serei mentiroso como vocês, mas conheço e guardo a sua palavra. Aqui Jesus falou assim: olha, vocês são mentirosos, vocês são. Aí teve um dia que acho que Jesus falou: olha, eu vou abrir meu coração, porque está difícil. Jesus um dia abriu o coração com eles, de tanto eles ficar lá tentando, eles queriam se mostrar os verdadeiros santos. Há um risco de nós acharmos que temos propriedade, direito único da salvação dos outros. A salvação é pela fé. Quem crer e for batizado será salvo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação, eu cresci e muitas vezes eu vi alguém um pouquinho dizendo: olha, está numa igreja mundana, olha, queridos, não importa se lá está pregando a salvação, não importa a igreja, se estiver no caminho, se estiver cumprindo com os princípios bíblicos da palavra de Deus, Deus se manifesta. Um dia não vai ter a placa de igreja, não vai estar lá no céu: aqui é o local da Batista, aqui é o local da Assembleia de Deus, aqui é o local da Deus Amor, aqui é o local da Quadrangular. Não, lá no céu só entra lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo.
Quem pode levantar a mão e glorificar esse Deus? Lamachuricancholomanias. Aleluia. Primeira coisa que eu aprendo, embora eles viviam na igreja, lendo a Bíblia, orando, dando dízimo, fazendo esmola, jejuando, eram mentirosos, eles não refletiam o verdadeiro homem que Deus procura. Olha Mateus capítulo 23, abra para você ler, tem muitos versículos, mas eu quero começar no versículo 23, eu não vou ler tudo não, mas você vai ver que Jesus vai falar: ai de vós, hipócritas. Aquele dia Jesus falou: olha, sabe de uma coisa? O homem Jesus, mas com graça e com o Espírito Santo, vai falar quem que é esse bando. Vamos para o versículo 23, aliás, capítulo 23, achou o capítulo 23? Versículo 25, só acompanha aí, eu vou ler o 23, depois eu leio o 25, tá bom? 23, ai de vós escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis sim, porém, fazer essas coisas, ou seja, vocês devem dar o dízimo sim, mas vocês não podem omitir a misericórdia. Vocês colocam lei que só aqueles que cumprem entram no céu. Não pode usar tal roupa, não pode andar de tal forma, não pode fazer assim, que nem vocês suportam, hipócritas. Jesus começou desse jeito. Aí no versículo 25, vamos ler. Jesus aquele dia abriu o coração. Jesus falou para ele: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Agora Jesus explica o que ele estava dizendo do interior do copo, do exterior do copo. Pois que sois semelhante a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e os adornai os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus aqui, ele falou: eu vou abrir o coração, eu odeio falsidade, hipócritas, eu odeio personagens, que diz que é o que não é, que diz que faz o que não faz, que fala que ora e não ora. Aonde está o homem que fala que é bom, mas tem um coração mau, que fala que é santo, mas vive com a impureza do mundo, com a imundície do mundo? Não tem o perfil. Ai de vós, hipócritas. Quem está entendendo essa mensagem? Essa mensagem é de bênção, mas Deus pôs um salzinho um pouquinho mais grosso aqui. Diga assim: eu quero ser, somente eu. Ah, pastora, você pode perguntar: mas então Jesus quer procurar um anjo, uma pessoa perfeita, uma pessoa que não peca? Nada disso, não é isso que eu vim explicar, não é nada disso. Vamos para as lições que eu quero explicar aqui. Pega a Bíblia e abra no capítulo 6 do livro de Isaías.
onde estava a leitura oficial. A primeira lição que eu quero mostrar para vocês aqui, no capítulo 6. Vamos ler o versículo de número 1. Quem pode ler, diga amém. 1, 2, 3 e já. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto. Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. Mas ele fala no ano em que morreu o rei Uzias. No livro de Crônicas, nós vemos a história do rei Uzias. Ele começou a governar a nação com 8 anos de idade. E a Bíblia diz que ele começou com seus projetos e construções. E ele foi construindo, e ele construiu armas de guerra. A Bíblia sempre fala, ele foi o primeiro tipo de arma com lançadeiras que chega. Ele foi construindo, e ele foi construindo, e ele foi desenvolvendo um governo, o rei Uzias. E a Bíblia vai notando o desenvolvimento, o desempenho do rei Uzias. E chegou um ápice da história do rei, que a Bíblia fala, até que se tornou grande. Diga assim, se tornou grande. Mais uma vez, se tornou grande. O maior risco para nós é nós tornarmos-nos grandes, nós crescermos, nós acharmos que nós podemos. Deus não quer quem pode, quem sabe, quem é grande. Não é esse o perfil. A Bíblia fala que Uzias tornou-se grande, e o dia que ele tornou-se grande, ele desprezou a bênção que Deus colocou sobre ele de ser rei de Israel, e ele falou, agora eu posso ser sacerdote também. E ele foi oficiar no templo, como se sacerdote fosse, e quando ele entra e ele toca nas coisas santas, a mão dele pega lepra, e o corpo dele pega lepra, e o homem grande chamado Uzias, que era sobre todo o mundo, morre de lepra, porque ficou grande. Até aqui todos entenderam? Diga amém. A Isaías, que era um dos parlamentares do reinado do rei Uzias, ele diz, no ano em que ele morreu, eu vi o Senhor assentado no seu trono. Mas eu paro aqui dizendo, Uzias morreu para Isaías. Diga assim, o rei Uzias morreu para Isaías. Tudo que é grande na vida do homem, a primeira lição que eu aprendo, tudo aquilo que faz o homem pensar, aí eu penso assim, tem que ser assim, o mundo tem que entrar dentro do meu perfil, dentro da minha forma de pensar. Aí Deus fala, pera lá, eu sou o Deus que dirijo, que cuido e que faço. O que eu entendo com isso? Que o abençoado rei Uzias tem que morrer. Dentro do Daniel, todos os dias o rei Uzias tem que morrer. Temos que matar o rei Uzias que nós temos. Diga assim, eu nesta noite tenho que matar. Tem que matar, então tem que ser mais forte. Tenho que matar. Mais forte, tenho que matar o rei Uzias dentro de mim. Tem que matar ele. Ele faz eu pensar que eu posso. Ele faz eu me enganar. Olha como eu prego. Ele faz eu pensar, olha, eu sei. Então esse rei tem que ser morto. Tem muito reizinho Uzias que fica dentro da gente, pastor Ronald. A gente todo dia tem que, rei, sai, rei. Tem que matar esse rei. Diga assim, sai rei.
tem que mandar ele embora, né? E quem que é esse? O ser humano. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Então, primeira coisa, o rei Uzias tem que morrer. O meu rei Uzias tem que morrer. Segunda coisa, vamos ler o versículo de número 1 novamente. Vamos lá, no ano em que morreu, vamos lá. No ano em que morreu o rei, eu vi-os assentado e sublime trono. Quando o rei Uzias morre, abre caminho para você ver Deus. Talvez você não entendeu. Quando nós matamos o rei Uzias, que fala, quando eu erro, eu falo, olha, mas eu sou presbítero, eu não erro, eu não errei, eu não vou pedir perdão, eu sou presbítero. Não, mas eu tenho 25 anos, eu não erro. Quem não erra? A Bíblia diz, João dizendo, se dissermos que não pecamos, nós somos o maior pecador. Não tem, se é membro, se é auxiliar, se é diácono, se é presbítero, se é evangelista, se é pastor, se é... Não vou falar papa porque não tem nada disso. Tem que ser um ser humano que reconheça, olha, tem que achar o homem eu puro e falar, não, rei Uzias, você pensou malícia, rei Uzias, você achou que sabe, rei Uzias, você maltratou alguém, rei Uzias. Nesta noite o Senhor está falando, o rei Uzias morre e Deus aparece. Lemarabasuri cantiolomanaias. Enquanto aqueles fariseus cheios de rei Uzias dentro dele, ia para a igreja, a Bíblia diz que eles pegavam a oferta, eles levantavam assim, para que todo mundo visse que eles estavam ofertando. A Bíblia diz que eles faziam jejum, e eles iam para a praça em jejum, e ficavam lá em jejum. Vocês já viram aqueles homens que ficam parados na praça assim? Aí quando alguém dá uma moedinha, ele se mexe. Os fariseus não ficavam mas eles ficavam na praça assim, ó. Estou em jejum. Não está vendo que eu estou em jejum? Jesus, seus hipócritas. Jesus não pôde se manifestar naquela classe, porque eles estavam com o rei Uzias vivo dentro dele, ou seja, a representação da grandeza humana, a representação do conhecimento, a prepotência, o egoísmo, o que eu acho que é certo, o que eu penso tem que morrer. Aí morre o rei Uzias, aí abre o caminho, Deus aparece para Isaías. Você vai ver, se você abrir a Bíblia, do capítulo 1 até o capítulo 6, você vai ver Isaías dizendo, ai de fulano, ai de ciclano, precisou matar o rei Uzias. Aí ele vai mudar o ai muda de direção. Diga assim, um ai tem que ter direção. Vamos para a primeira lição, o rei Uzias morre. Segunda, aí Deus acha caminho para se apresentar. Terceira lição, vamos ler o versículo 2, 3 e 4. Eu quero adiantar aqui. Versículo 2, 3 e 4. Vamos ler? 1, 2, 3 e já bem alto. Para você que não ouviu a leitura, na minha versão está assim: acima de Deus no trono na visão de Isaías, estavam assentados,
Acima do trono estavam serafins, e cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som da sua voz, os batentes das portas estremecem, e o templo ficou cheio de fumaça. Glória a Deus, aleluia. Esta é a visão de Isaías, a 4ª lição que eu aprendo aqui. Quando morre o rei Uzias, quando Deus se apresenta para Isaías, agora chegou a hora de Isaías reconhecer algo de Deus, algo de Jesus e algo do Espírito Santo. Então agora ele pode ver o trono. Quando tinha o rei Uzias, ele não tinha visão do trono. Enquanto tinha vivo o rei Uzias, ele não via Jesus assentado no trono. Enquanto ele tinha o rei Uzias, ele não conhecia as coisas espirituais, os segredos espirituais da vontade soberana de Deus. Precisa matar, matou. Agora Deus se manifesta, abre o caminho, e o que ele vê Deus, o Senhor Jesus assentado no trono. E ele vê serafins, diga serafins. É uma das classes mais altas na hierarquia dos seres angelicais. É uma das classes mais altas, porque lá existe hierarquia. Então, eles estão na classe da nobreza dos céus. E a Bíblia diz que eles tinham 6 asas, digam 6 asas. E eles voavam acima do trono, e eles diziam entre eles, Jesus estava sentado no trono, e eles diziam entre eles: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E eles repetiam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Diga assim: Santo, Santo, Santo ao Senhor dos exércitos. Vamos dizer, igreja, 1, 2, 3 e já bem forte: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Queridos, mas não era só isso, eles tinham um comportamento. Eles viam a santidade de Deus tão forte, tão forte, tão forte, que essa alta hierarquia de anjos chamadas serafins, que nunca conheceram o pecado, que nunca chegou o pecado, eles mesmo assim sentiam-se pecadores. Então eles pegavam uma das asas e tampavam o rosto, e outras 2 asas tampavam o rosto, 2 asas tampavam os pés, e com 2 voavam e proclamavam: Santo, 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 Santo. E eles ficam assim, nesse exato momento que os serafins fazem no céu, eles voam ao redor do trono, e eles proclamam que Deus é santo, que Jesus é santo e que o Espírito Santo é santo. Eles querem que a igreja manifeste o mesmo sentimento. Nesse exato momento, quem sente de adorar, levante a sua voz e diga: Santo, 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 Santo. Vai dizendo: Santo, Santo, vai, Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Nerabassuri Cantiolomanaias, Aramassuriandalaias. O homem que Deus procura, Deus quer que ele enxergue que só Ele é santo, e que adore Ele como santo Ele é, que tudo na sua vida seja para a adoração do nome dEle. Ele mesmo diz: a minha glória a outrem eu não a dou. Limaharamanabachoramanaias. Isaías precisava saber que só existe um santo, que Uzias não serve para nada, que Uzias não tem autoridade, que Uzias não sabe nada, mas que existe um que sabe, que pode, que é, e que nem os serafins comportam e não suportam, e diz: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Diga: Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. Laharai la choramanaias. Essa foi a visão. Essa foi a visão.
Qual a atitude do homem Isaías? Ele poderia ficar calado diante da visão. Vamos então para a opção? Diga assim: primeira opção, ficar calado. Vamos para a segunda opção. Segunda opção, dar um glória a Deus e disfarçar que era crente. Poxa, Deus me mostrou isso aqui, olha quem eu sou. Deus está me mostrando visão. Pastor Marcelo, Deus começou a mostrar visão para mim. Olha, você não sabe, Alan, Deus mostrou o céu, Deus mostrou Jesus. Oh, miserável Uzias. Diga assim: cuidado. Bem grave assim: cuidado. Ele poderia sair falando para todo mundo: ô irmão Samuel, Deus mostrou Jesus. Ô irmã Lília, ô irmã Célia, eu vi Jesus. É a segunda opção, pastor Isaías. Mas ele não. Quando ele viu tudo isso, ele encontrou-se consigo mesmo. Diga assim: Isaías se encontrou consigo mesmo. Ele encontrou com o homem Isaías. Ele se encontrou com o homem Isaías. Não aquele Isaías que profetizava, porque não bastava ser profeta. Talvez não o Isaías que ensinava, que pregava, que fazia milagre, que via visão. Ele encontrou com o homem Isaías, o ser humano absoluto. Diga: o ser humano absoluto. Só Deus conhece o ser humano absoluto que eu sou e que você é. Quem é o homem que Deus procura? É aquele que se encontra consigo mesmo, com o ser humano absoluto que ele é, que não encobre, que não usa máscara, e que se ele errar, ele fala: errei. É esse que Deus procura. Aí o que Isaías fez? Ele clamou, ele gritou. É a quarta lição que eu aprendo. Quando você encontrar-se com Deus, reconheça quem você é, reconheça suas falhas. Assim Isaías falou: ai de mim que vou perecer, estou perecendo. Os meus olhos viram a graça, a glória de Deus. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E se encontrou, ele falou: olha, eu não sou aquele homem que eu achava que eu era, eu não sou aquela mulher que eu achava que eu era, eu não sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou, eu não sou aquilo que as pessoas acham que eu sou, eu não sou aquilo que eu represento para as pessoas. Eu sou cheio de pecado e os meus pecados estão me matando. Aí Deus se levanta e fala: agora achei. Diga assim: eu preciso me encontrar para Deus me usar. Labatachuriandanais. Deus não usa. Aí eu pensando, eu estava lendo a Bíblia e procurando, o que é isso, Deus? Esse ser absoluto que o Senhor acha por bem. E eu fui para a casa de Davi no dia, eu acabei de citando aqui, quando Deus mandou Samuel ungir um rei para Israel. E quando está lá os seus irmãos todos bonitos, com terno, com gravata, com certificado, e chega na presença dele lá, cada um mais bonito que o outro, sabe aquele negócio da representação? Olha, eu sou, eu acho, eu penso. O único que não estava lá era o Davizinho. Aí quando Samuel pergunta para Jessé, o pai de Davi: acabaram os seus filhos? Aí Jessé fala: não, sabe só o problema? É que o único que não está aqui é o menor. Deus escolheu escolher os menores, o ser humano absoluto que não se exalta. O único que não está aqui é o menor. Chama ele, chama o menor. Onde estão os menores de Deus?
você pode não saber falar, você pode não ter tanto conhecimento, você pode não, mas Deus quer te usar. Aonde está o menor de Deus? Deus está procurando aqui. Eu estava lendo o Êxodo e eu vi quando a Bíblia diz no capítulo, se não me falha a memória, número 2 de Êxodo, que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro e cuidando das ovelhas. De repente ele teve uma visão no Monte Horebe, e ele viu um fogo que acendeu e não se consumia. E quando ele chegou, Deus falou: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E Deus falou para Moisés: Moisés, eu ouvi o gemido do meu povo do Egito, e eu desci, e eu vim buscar você para libertá-lo. Aí eu vejo Moisés dizendo: Deus, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, eu não sei como direcionar esse povo, eu não sei como orientar, eu não posso. E Deus fala: é por isso que eu resolvi te escolher. Eu gosto de quem não sabe, de quem não pode, de quem realmente é o verdadeiro ser humano absoluto. Quem está entendendo? Diga assim: eu não posso. Bem forte: eu não posso, eu não sei, mas Ele pode. Deus poderia buscar aqueles homens que estavam lá, os fariseus, santos, diante da população, leitores da Bíblia, mas Deus escolher seres humanos absolutos, que abrem mão de querer ser personagens, que abre mão de querer ser o que não é. Eu estava um dia conversando com o pastor Marcelo, e eu achei interessante que ele falou uma coisa assim, no jeitinho dele. Desculpa citar o senhor, já foi citado hoje de manhã. Ele falou: olha, sabe esse negócio de pecado? Diga assim: pecado. Sabe esse negócio de pecado? Tem gente que peca e não, mas a minha família não pode saber que eu pequei. Ah, mas ninguém pode saber. Se souber. Ele falou: olha, você conhece Davi? Ele falando assim, ó: todo mundo que ler a Bíblia, todo mundo que for crente, que conhecer a história de Davi, vai saber que ele pecou, que ele teve um relacionamento ilícito com uma mulher. E pior ainda, ele cometeu um pecado pior do que o relacionamento ilícito. Ele não foi para a guerra e ficou lá em cima do muro, olhando, e lá embaixo estava Batseba, ela estava lá tomando banho. Aí ele ficou de olho, mandou alguém pegá-la e trazer, e se relacionou com a mulher de Urias. Depois, o pior que isso, ele manda uma carta para o comandante do exército da guerra, fala: põe ele, o Urias, na frente do campo de batalha, para ele morrer. Quem que vai na frente do campo de batalha? Quem conhece de guerra, sabe que é o exército de infantaria correndo risco. Falou: põe ele no lugar mais arriscado, e se possível afasta os outros, porque tem que matar ele. Por quê? Cometeu o segundo. Aí depois veio as consequências. Então Deus mostra a Abraão, o pai da fé, aquela excelência de homem, um homem que ouviu Deus, que com 100 anos, Deus fez ele gerar. Mas você vai ver que um dia Abraão se relacionou com a serva. Deus não esconde pecado, o problema não é o pecado, é o ser humano absoluto que reconhece: Deus, eu errei, Deus, eu pequei, Deus, eu não passo de um ser humano, miserável homem que sou, dizia Paulo. O problema é assumir que você é homem, que você é mulher, que você foi gerado no pecado, que você não consegue se escapar dele. Não é o super-homem que está pregando, não é o super-homem que faz profecia, não, somos seres humanos absolutos, e dentro do ser humano de cada um de nós, tem os maus pensamentos, tem os sonhos, tem as fraquezas, todas as desilusões, mas Deus quer operar. Quando você fala: Deus, eu não consigo, Deus, eu não posso, Deus, aqui está o homem que precisa da tua glória. Quem pode levantar a mão e dizer: Deus, eu preciso, não tem ninguém que não precisa, e se tiver está mentindo, porque Deus só age na vida de homens que se lançam aos pés dele. Neramarai, lomando suri cantanaias. Por isso que eu admiro, eu estava lendo a Bíblia,
E eu estava lendo, se você ler os escritos de Paulo, foi o maior teólogo do Novo Testamento, foi o maior escritor. Você vai ver quantas cartas ele escreveu direcionando as igrejas, para todas as igrejas, para todos os períodos. As igrejas pregam os ensinamentos de Paulo. Mas um dia ele fala no capítulo de número 7 de Romanos, versículo 19, eu quero ler. Paulo dizia assim: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está dizendo: olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo, eu sou miserável, que esse corpo. Mas qual o problema? E por que Deus elevou Paulo? Justamente por isso. Diga assim: Paulo, mais forte, Paulo sabia reconhecer suas debilidades. É isso, é só isso que Deus quer. Deus não espera de você um ser humano super-homem. Deus não espera de você um ser humano super mulher, um super profeta, um super poderoso. A essência do homem, Ele quer é a sua essência, a sua verdade. Quando Ele disse: achei Davi com meu santo óleo, ungi, Ele não estava falando do Davi que matava, do Davi que se prostituía, mas Ele estava falando do Davi que se arrependia, do Davi que dizia: Senhor, purifica-me, em pecado eu fui gerado, lava-me com hisopo e torna-me puro. Salmo de número 51, purifica-me. Ele dizia, Davi dizia: Deus, sonda o meu coração e veja se há em mim algum mal. Ou seja, ele abria o coração para Deus, ele tirava a máscara. Aí Deus falou: é esse, aonde está o homem e a mulher que tem coragem de tirar a máscara? Aí eu te digo, você está abrindo o caminho para que Deus te escolha, para que Deus te levante, para que Deus opere, para que Deus mude a sua vida, para que Deus mude a sua história. Nerabalai chokantalamanaias, nerai lobata suriandalaias. Quem está entendendo a palavra, o sal hoje está um pouquinho mais grosso, né? Quem está entendendo a palavra de Deus, dá um glória aí. Alahara, Ramanaba, Chokanta, Lamanaias. Nesta noite eu já começo a dizer: Senhor, miserável homem que sou. Eu gostaria de ser mais crente, Deus, mas não consigo. Pai, eu gostaria de me jejuar mais, de me santificar, mas eu não consigo, Deus. Aí Deus fala: então é dos meus, eu sei a essência de vocês, eu sei aonde é que o homem caiu, eu conheço a essência do ser humano. Eu abri a carta de Paulo ainda para eu seguir. Paulo abrindo o coração para que nós não viéssemos a ser enganados sobre ele. Ele falou que ele teve uma visão no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, e ele diz que ele foi ao terceiro céu. E ele diz assim: olha, eu sei, capítulo 12, versículo 3 a 10, ele diz: eu sei que esse homem, se no corpo, ele não quis citar que era ele, ou se fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém
pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, é aí que eu sou forte. Quem está entendendo essa palavra? Paulo estava dizendo: o dia que eu não sei nada, aí eu tenho que ficar alegre, porque eu preciso dele e ele que me encaminha. O dia que eu descubro que a porta está fechada, eu não tenho uma condição de abri-la pela minha capacidade, eu fico muito feliz e eu deixo a porta fechada mesmo. Eu falo: Deus é o Senhor que sabe como abrir essa porta. Eu me alegro nas dificuldades, eu me alegro nas provas, porque eu sei o que eu faço, eu sei que é Deus que vive em mim, é o Senhor que vive em mim, e quando eu não posso mais nada, Ele pode. Quando eu sou fraco, Ele é forte. Quando eu não posso, Ele pode. Quando eu não sei, Ele sabe. Quando eu estou triste, Ele é alegria. Quando estou doente, Ele é a cura. Quando eu não enxergo, Ele abre meus olhos. Quando eu estou em pecado, Ele me perdoa. Quando estou triste, Ele me alegra. É Ele, é Ele, é Ele. Quem nunca teve tristeza? Quem nunca teve decepção? Quem nunca se sentiu fraco? Quem nunca se sentiu impotente? Mas é aí que Deus gosta, quando você vê: eu não consigo, e fala com Ele: eu não consigo. É igual o pai. O filho está sofrendo e o pai tem a solução, o filho não fala. E quando ele fala para o pai fala: por que você não falou antes? Por que você não me contou, meu filho? Eu tinha a solução. Nesta noite Deus está falando com você. Por que você não está falando? Por que você não conta para Ele? Fala para Ele, conta para Ele, diga o que você sente. Naharai lemanda suriando lomanaias, necarabacholanto surandanaias. Vai glorificando a Deus aí, ó. Vai falando com Ele aí, olha. Vai dizendo para Ele aí. É a sua essência que toca a mão de Deus. É a minha essência, não é o personagem, é o ideal normal, é o homem sério, é aquele que está dentro de mim, que toca a mão de Deus. Aí ele descobre o homem. Depois que Isaías: ai de mim, disse, ai de mim, estou perecendo, estou sofrendo, não dou conta, não posso. Aí a Bíblia diz que um anjo pegou uma tenaz, por ordem de Deus, e foi lá no braseiro do altar, e pegou uma brasa de fogo, e desceu dos céus, e veio voando com fogo, e veio e falou, Deus falou assim: agora eu achei o homem que tinha dentro de Isaías. Nesta noite Deus está procurando o homem que tem dentro de você, a mulher que tem dentro de você. E se Ele achar, Ele vai mandar o anjo pegar o braseiro, fala: vai lá, e põe fogo no lábio dele. Mas interessante, Isaías falou quem ele era. Diga assim, dizer, bem forte: eu devo falar quem eu sou para Deus. Quem você é para Deus? Quem você é? Será que é aquilo que eu vejo? Será que é aquilo que eu penso que é você, que é você? Mais uma vez, diga assim: eu devo dizer
para Deus quem eu realmente sou. Enquanto eu não chegar nesse ápice, nesse status, Deus não pode. Deus não tem como. Tem um Uzias na frente, atrapalhando Deus chegar. Mas a partir do momento que Isaías falou: quer saber de uma coisa? Eu não quero saber se eles me conhecem como profeta. Eu não quero saber se eles me conhecem como pastor, como evangelista, como presbítero, como cantor, como pregador, como mestre. Eu não quero saber. Eu quero dizer o seguinte: Deus, eu tenho meus lábios impuros. Eu falo coisa que não te agrada, Deus. Em outras palavras, Deus, às vezes eu estou dirigindo um carro, alguém me fecha, eu abro a boca e falo coisa que entristece o Espírito Santo. Deus, às vezes eu chego em casa e uma palavra deixa todo mundo irritado, e eu fico mais irritado ainda. Deus, não mexe comigo. Tem pessoa que não pode mexer comigo. É isso. Diga para Ele quem você é. Diga para Ele quem você é. Tem uma brasa prontinha no altar para descer. Tem uma brasa prontinha no altar para descer, para encontrar a essência que você tem dentro de você, o ser humano absoluto que você é. Aí Deus manda: anjo, vai lá. O anjo desce com a brasa e toca no lábio de Isaías e fala: olha, os seus pecados lhe são perdoados. Todo mal saia, receba a unção do Espírito Santo. Isaías agora tem os lábios purificados, o corpo queimado, o pecado queimado, é nova criatura. Já tinha 5 capítulos escritos de profecia de Isaías, e ele ainda não era crente. Que coisa! Precisava de uma conversão. Aí ele realmente, logo que ele manifestou o ser humano na sua essência para Deus, e Deus queimou o lábio dele, aí ele ouviu uma voz: quem há de ir por nós? A quem eu enviarei? Vou fechar aqui. Tem alguém que tem um filho que é desviado. Tem alguém que tem um tio, um primo, um irmão que não é crente. Tem alguém que conhece um parente que perdeu a graça de Deus. Tem alguém que tem um patrão que nunca ouviu falar da graça salvadora. Tem alguém que vai no cabeleireiro, ou cabeleireira, na manicure, que está angustiada, vendo a sua alma perecendo. Tem alguém que trabalha em um ambiente onde várias pessoas estão angustiadas. Tem alguém que conhece alguém que está sofrendo, precisando de um abraço por causa da depressão. Eu estou falando aqui dentro da igreja, tem esses alguém. Tem alguém que anda pela rua e encontra. Ontem eu saí e eu falei: eu vou fazer uma coisa que eu fazia como adolescente, estava precisando dar uma. E eu saí de casa e eu passei em frente ao Walmart. Eu desci essa Siqueira Campos e fui até a Praça Conde Frontin a pé, andando. E quando eu andava, eu encontrava pessoas deitadas na rua. E eu parava e falava: moça, você sabia que Jesus Cristo tem um projeto? Jesus não criou você para ficar deitada aí. Como que eu vou passar diante de uma pessoa dessa, 9:30 da noite, numa noite fria, deitada, e não vou anunciar que Jesus pode mudar a vida dela?
Há uma voz que clama, mas para quem é o homem essencial, para quem Deus quer achar, e a voz é: ei, a quem eu enviarei, a quem há de ir por nós. Pensa no meio que você vive, no meio da sociedade, da família, dos primos, do tio internado, da avó. Ei, Deus está dizendo: chegou a hora da igreja descobrir que a função do ID é de cada um. A pergunta é: onde está o homem? Aonde está a mulher que Deus quer usar? Diga assim: eu. Se você não tem força mais para se disponibilizar para esse Deus, você precisa aceitar Jesus de novo. Nelakatacharabasuriandanaias. Há um clamor premente no mundo. Enquanto Isaías via a vida dos outros, ai daquele, ai do pastor, ai do presbítero, ai da irmã, mas um dia ele falou: ai de mim, sou eu o problema, é eu que preciso da mão de Deus. Lekapatacharamassurandolomanaias. Escuta aí, ó, Deus falando: a quem vai? Onde está o próximo? Onde está o próximo? Onde está o próximo? Nesta noite Deus está falando com alguém aqui. Lebaramachuricancholomanaias. Herai lamai choromanaias. Derai cholando sumecantanaias. Quem vai por nós? Eu te salvei, eu te perdoei, eu escrevi seu nome no livro da vida, eu dei o direito da salvação, eu te dei o gozo da salvação, eu te enchi do meu espírito, eu te ensinei a cantar, eu te fiz crescer, eu abençoei a sua família, eu abençoo o seu emprego, eu te sustento, eu curo a tua enfermidade, eu te dou a graça, eu te dou alegria, eu te dou o sustento. Aonde está quem pode retribuir com a pregação, a anunciação de que sou eu que faço e eu posso fazer na vida de muitos? Niralaias, é a hora. Eu acredito na profecia de Joel, que diz que nos últimos dias Deus vai mandar um avivamento para a igreja, de tal forma que os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. A profecia, o poder de Deus está para chegar. Niralabai chorodaramanaias. Deus não tem prazer em igreja morta, em seres humanos esfriados, em seres humanos cheios de uzias. Deus quer te levantar, Deus quer te levantar, Deus quer te levantar. Neralabachocantolomanaias. Nairobalabasuriandanaias. Harabai cholomanaias. A pregação do evangelho não é uma ordem só para pastores, para evangelistas, embora seja também, mas não é só para eles, é para a igreja. Há uma estatística mundial de que a pregação dentro da igreja alcança 4% da população. Assim, 4% das pessoas dentro de uma igreja se converte. A pregação no seio da família, ou seja, parente para parente, é 73% de conversão. Quando um primo prega para o outro, quando um tio prega para o outro, quando alguém dentro de casa fala: você sabe que Jesus fez na minha vida? Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a minha história. Está na hora da igreja se levantar, está na hora de você se levantar. E a voz de Deus está dizendo, e a voz de Jesus está dizendo: quem há de ir por nós? Quem há de ir
ir? Aonde está? Eu perguntei aonde está Deus, e agora eu pergunto aonde está o homem que se oferece para Deus usar? Não, pastor, mas eu preciso pregar. Você só precisa falar o que Jesus fez na sua vida. Diga: eu me disponho. Mais uma vez, eu me disponho. Você está falando a verdade ou é aquele... Não, vou falar porque eu estou aqui, né? Estou de terno, estou de gravata, eu estou bem vestido, as irmãs com um salto no meio do crente, eu tenho que falar que eu vou, mas não vou nada. Fala não. Fala não. Precisa achar o homem interior. Pedro, Jesus chamou Pedro. Pedro seguiu Jesus durante 3 anos. Pedro, o apóstolo Pedro, ele andou sobre as águas. Ninguém, nem Moisés andou sobre água. Pedro andou. Mas Pedro era bravo. Diga assim: Pedro era bravo. Pedro arrancou a orelha do soldado quando foram prender Jesus. Quando que foi a conversão de Pedro que mudou a história dele? Quando ele encontrou com o Pedro bravo que ele era. Ele arrancou a orelha do soldado. E Jesus estava ali sendo julgado, ele do lado de fora. Jesus tinha falado para ele: Pedro, quando você se converter, admoeste os seus irmãos. Agora Pedro está lá. Jesus está sendo julgado. E Pedro está ali. Sabe o Pedro bravo? O Pedro bravo. Alguém falou: você parece com Jesus. Você é igualzinho a ele. Você é o próximo da lista para entrar ali, para ser crucificado. Pedro falou: olha, nem conheço ele. Nem nunca vi. A pergunta é: onde estava a braveza de Pedro? Ele era bravo quando ele tinha Jesus do lado. Jesus não estava mais perto, Pedro virou um... Sabe aquele leão? Virou um gatinho. Miau, miau. Aí ele falou: quantas vezes Pedro traiu Jesus? 3 vezes. Traiu não. Ele negou Jesus. A Bíblia fala que Jesus olhou para Pedro. Está escrito lá: e olhando Jesus para Pedro, Pedro chorou. Ele se converteu e falou: olha, miserável homem que sou, eu neguei ele, falei que não era. Jesus, olha, nesta noite Jesus quer olhar para você. Sabe o que eu quero dizer sobre Pedro, pastores? Que Pedro, ele pregava quando Jesus estava perto. Personagem. Pedro queria fazer milagre pertinho de Jesus, mas quando chegou no meio dos pecadores: eu não sou, eu vou lá naquela igreja, mas aonde está a autenticidade, Pedro? Você é ou não é? Aí ele chorou muito. Jesus foi crucificado, ressuscitou e vai encontrar com Pedro. Pedro estava pescando com os discípulos. Jesus chama: vem, vai, pesca aí, vai, pesca em tal local. Pescaram muito peixe. Aí Jesus chamou, fez uma reunião, deu peixe assado para eles. Vem cá, Pedro, olha no meu olho, Pedro. Você é o valentão, né, Pedro? Você lembra que eu falei que 3 vezes você ia me negar e depois o galo ia cantar? Pedro, você me ama? Eu estou falando para o Pedro. Pedro, você, Pedro, na sua essência, você me ama? Eu te amo, Senhor. Resolveu a primeira questão de ter negado. Jesus olhou de novo: Pedro, olha para mim, Pedro, você me ama mesmo? Eu amo, Senhor. Segunda questão resolvida. Ficou mais uma. Jesus: Pedro, olha aqui para mim. Pedro, você me ama? Ama mesmo?
Terceira vez, tinha que resolver a questão, né? Aí ele falou: Senhor, o Senhor sabe que eu amo o Senhor conforme a força que eu tenho de te amar, não do jeito que o Senhor merece, mas é conforme a força que eu tenho para te amar, é assim que eu amo. Ah, então você está perdoado, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Chegou no ponto: Senhor, eu não sou perfeito, eu amo o Senhor do jeito que eu consigo. Eu não consigo amar tanto do jeito que o Senhor me ama. É igual Jacó. Jacó enganou, até um dia que ele encontrou Deus no Vale de Jabó, no meio da angústia. E ele lutou com Deus até ele acabar a força dele. Na verdade era ele que não estava aguentando mais. E ele viu que era Deus, ele queria a bênção. Eu quero bênção, eu quero bênção, eu quero bênção. Bênção é igual muitos crentes: eu quero a bênção, eu quero a bênção, eu quero a bênção. Mas Deus não podia abençoar Jacó, porque era um personagem. Ele tinha falado para o pai que ele chamava Esaú. Ele se vestiu de Esaú. Ele enganou o pai como se Esaú fosse. Ele pôs a roupa de Esaú. Ele deu a comida que Esaú gostava de comer e de servir para o pai. Ele era um Esaú, a autenticidade na mente dele: eu sou um Esaú, eu sou um Esaú, personagem. Aí agora ele quer a bênção como se fosse Esaú. Não tem bênção, não tem bênção para o personagem. A bênção é para a essência do homem, é para a essência da mulher, é para o homem, o ser humano absoluto. Aí de repente Deus fala: qual que é o seu nome? Eu nem sei o seu nome, eu nem sei quem você é. Fala para mim quem é você. Aí ele falou: olha, eu vou ter que falar, não tem outra alternativa. Eu sou o Jacó. Eu sou aquele que enganou Esaú, eu sou aquele que enganou meu pai, eu sou o enganador, eu sou o usurpador, eu sou aquele que pecou, meu nome é Jacó. Aí Deus falou: agora eu encontrei o homem, agora eu posso te abençoar. Eu mudo o seu nome, eu mudo o seu caráter, eu mudo a sua personalidade. Você agora é transformado em um Israel, você agora é transformado em um verdadeiro, e um vencedor, e um grande, porque você manifestou o ser humano absoluto que você era. Onde está o homem? Nelabatacharamanaias. Aonde está o homem? A pergunta é essa. E Deus pergunta: quem há de ir por nós? Amém? Eu quero orar por você. Encerro aqui a palavra. Nesta noite, de forma diferente. É uma noite de pandemia, são 8h36. Eu quero convocar a igreja para um ato de reconhecimento de quem nós verdadeiramente somos. Você não precisa falar para mim. Diga: não vou falar para o pastor. Diga: não vou falar para o pastor. Você tem que falar para você mesmo. Eu tenho que falar para mim mesmo quem eu sou. Muitas vezes eu dobro os joelhos para orar. A gente não gosta de ficar ouvindo a oração. Quantas vezes a gente dobra os joelhos para orar e às vezes está no meio de um grupo e os irmãos estão: Senhor, nesse momento eu entro na tua presença e começo, e eu te peço, Senhor, abençoa a irmã que está doente, abençoa. A oração, a primeira parte da oração, de nossas orações, é nós reconhecermos quem nós somos e quem Deus é. Estou ensinando aqui. Diga assim: primeira parte de nossas orações é reconhecimento de quem somos. Tem gente que já chega e: oh Deus, vem cá, agora o senhor vai lá em Jacareí, depois vai em São Paulo, oh Deus, vai lá em Pirassununga, vai lá em Sumaré, vai lá. O que é isso? Você gosta de ser tratado assim? Um dia Deus deu autoridade para um profeta chamado Elias, e ele estava lá, e um rei mandou um grupo de 50 soldados, e o grupo de 50 soldados com o comandante chegou: ô profeta de Deus! Ele falou: se eu sou profeta de Deus, que desça fogo do céu e consuma todos. Aí, queimou 50.
51. Aí o rei mandou mais 50 dos melhores com o comandante, e chegou da mesma forma lá com... Ele falou: se eu sou profeta de Deus, desça fogo do céu e queime todos. Queimou todos. Aí chegou um, falou: rei, ô profeta, eu estou aqui por misericórdia, eu sei que você tem autoridade. Era um simples profeta, tem autoridade para mandar descer fogo e me queimar, mas eu peço, não faz isso, tenha misericórdia. Diga assim: nossas atitudes, mais forte, nossas atitudes definem a nossa bênção. Eu estou ensinando aqui, porque infelizmente tem gente que não sabe, 300 anos de crente, não sabe. Chega diante de Deus, dobra o seu joelho e fala: Senhor, eu sei que o Senhor é santo, que o Senhor é glorioso, e eu só posso falar com o Senhor por causa do sangue de Jesus Cristo que abriu o caminho. Miserável homem que sou, eu sou pecador, Senhor. Primeira coisa que eu te peço, Deus, perdoa os meus pecados, tenha misericórdia de mim. Eu reconheço que eu não posso, eu reconheço que eu não sou, eu te louvo porque o Senhor me escolheu, mesmo sem poder. É assim que ora. Quem está aprendendo, diga glória a Deus. Deus não é escravo de ninguém para a gente dando ordem para Ele, não. Não é assim não, gente. Deus é poderoso, Deus é santo. Nerabaxaramanaias. Eu tenho que pedir misericórdia, às vezes tem que saber como falar diante dessa autoridade. Diga: Deus, tenha misericórdia de mim. Nesse momento nós vamos encerrar o culto, e nós vamos encerrar com uma oração. E você vai orar do jeito que eu falei. E se o Espírito Santo te tocar, deixa Ele te usar. Quem está entendendo? Eu não sei como que vai ser isso, mas Deus mandou eu encerrar o culto de joelhos. Não tenho mais nada a fazer aqui. Deus só mandou trazer essa mensagem. Me perdoa se às vezes eu fui um pouquinho forte na palavra, com muito temor no coração. Eu orei pedindo graça para pregar, mas eu preguei as verdades que Deus mandou pregar. Diga assim: ninguém jamais poderá se enganar comigo. Você está entendendo que isso tem negócio? Vamos dobrar o joelho. É o final do culto, não tem mais nada a dizer. Vamos orar a Deus. Fala com Ele quem você é. Deus está querendo encontrar com o homem, ser humano que você realmente é. E vamos pedir perdão, porque às vezes nós achamos que somos quem nós não somos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pode orar, irmãos, pode orar alto ou baixinho, vai orar, pode gemer. Para resgatar essas vidas, encontra aqui, meu Deus, dentro da tua casa o homem verdadeiro que o Senhor precisa, a mulher verdadeira, Pai. Que o teu Espírito Santo venha ser derramado sobre a vida dela, sobre a vida dele. Meu Pai, eu sei que o Espírito Santo não é emoção, eu sei que o Espírito Santo não é nenhum tipo de coreografia. O
Eu sei que o Espírito Santo é santo, é verdade. Que nós possamos, meu Deus, a partir de hoje sermos melhor. Miserável homem que sou, da mesma forma como os teus filhos estão aqui, eu também estou. Às vezes os meus temperamentos são muito fortes. Às vezes, meu Pai, meus pensamentos vagam. Às vezes os meus lábios falam. Aqui está, meu Pai, o Daniel, está aqui meu DNA. Meu tipo sanguíneo é sangue A positivo. Aqui está o Daniel, Senhor, que precisa do Senhor para salvação. Que precisa do Senhor para salvação. Que precisa do Senhor para vencer mais um dia na tua presença. Aqui está o Daniel que falha. Aqui está o Daniel que erra. Aqui está o Daniel que às vezes não enxerga tudo. Lemanabatachakata lomassuriandas. Nelabatachuriando lomanais. Aqui estamos nós. Espírito Santo, aqui está a igreja que ouviu a mensagem que o Senhor me mandou. Aqui estão os teus filhos de joelho aos teus pés. Meralaito masuriandalais. Naito cantas, lomenai, rabatasuriando lomanais. Nós nos prostramos a teus pés. Nós nos prostramos diante da tua presença. Nós estamos rendidos, rendemos-nos a Ti, Pai. Nós reconhecemos que o Senhor é santo e nós somos pecadores. O Senhor é perfeito e nós somos esse ser humano desprezível, que todas as horas, em todos os momentos, nós não sabemos, dependemos da Tua graça. Nós falhamos, nós não somos perfeitos, nós somos cheios de falhas. Lava-nos e purifica-nos, ó Deus. Purifica-nos com o sangue de Jesus Cristo. Cria em mim um coração puro e renova em mim, restaura em mim um espírito reto. Dai-me alegria do teu espírito. Nanda shai lamato suriandanais. Olha o som da oração da igreja, Pai. Senhor, são 10 minutos que nós rendemos a Ti, Pai. Dos minutos que nós rendemos a tudo quanto é coisa que existe no mundo, eu sei que não é nada, Pai, mas 10 minutos o Senhor levanta um homem, uma mulher, muda o quadro, perdoa pecados, salva famílias. Nelabatachakanta salamanabacho. Renova, Senhor, renova, Senhor, renova-nos, ó Deus. Nalamanabashurikancholomachuranto pataias, lerancho sulandanaias, narabacholos, nerabatasuriandas. Batashurikantanais, Naitorabatossuriandas, Leharalamairo mandosuriandas domelais.
Fiquem de joelho, fique de joelho só mais um minuto, enquanto o grupo vai começar a cantar. Não se levantem, fiquem de joelhos, ouvindo esse louvor. Lebacharamanaias. Neramai cholar basuriandas. Aos pés da cruz, não levante, vai falando com Ele. Eu sou teu e tu és meu. Romanda Sharai. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Quando ele se humilha, quando ele se abaixa, quando ele reconhece que é Deus que faz, que é Deus que muda, que é Deus que constrói.
igreja pode se levantar e fique em pé nesse momento. Fiquem em pé, olhem para mim. Quem sentiu a presença de Deus aí? Vamos declarar, diga assim: Senhor, eu quero me renovar. Eu quero renovar. Fala, pode falar. Diga: Deus, eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Deus entende. Deus recolhe, Deus recebe. Deus não está procurando homem perfeito, Ele está procurando você. Você não está procurando a mulher perfeita, é você. Amém? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo,
coisas de